Amém, meu amado? Graças a Deus. Como o nosso Deus é bom, né? Bom e maravilhoso, né? Esse é o nosso Deus, não é verdade? O amor de Deus, né, tem nos alcançado de uma maneira tremenda, né? A bondade de Deus é grande. E você sabe por que Deus é bom? Porque a natureza dele é uma natureza santa. Enquanto nós temos uma natureza pecaminosa, né? Pecadora, né? Nós somos de natureza pecadora, mas Jesus também nos muda essa natureza nossa. E a cada dia nós estamos melhorando, né? Mas o nosso Deus não, nosso Deus é santo. E a santidade dele faz com que ele nos ame. E às vezes eu fico pensando assim, né? Por que será que Deus nos amou, né? Ou me amou, né? O que eu tinha para oferecer a ele? Você já pensou, meu amado? O que você tinha para oferecer a Deus para que ele tivesse um amor tão grande por você? Para um pouquinho e pensa. Às vezes a gente é displicente, né, com as coisas de Deus, a gente ignora muitas coisas, né, passa por cima, mas é tremendo. Lê comigo lá para você sentado mesmo, em um versículo lá em 1 João, já é um versículo muito conhecido dos irmãos, né? 1 João, capítulo 4 e o versículo 19. Sentado mesmo, só esse versículo, só para a gente, os irmãos meditarem nele, depois a gente vai ler o texto da mensagem. Olha para você ver, 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Está vendo, meu amado? Você já parou e pensou nesse versículo? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Antes de nós o conhecermos, o Senhor ele já nos amava. Antes de nós procurarmos obedecer a ele, ele já nos amava na situação que nós estávamos. O amor de Deus é tremendo para nós. É de uma forma que a gente não tem como a gente mensurar isso. E muitas das vezes nós agimos, né? Como eu já disse aqui, de uma maneira mais displicente, mais largada, deixado, né? E não consideramos tantas coisas que Deus faz para nós. Mas embora a gente sendo assim falho, você sabe que Deus continua cuidando, né? A maior prova dessa foi a palavra que o Senhor nos deu no domingo. Os irmãos estão cientes, lembram da palavra de encorajamento, que veio para nos despertar, que veio chamar a nossa atenção, tanto no domingo de manhã como à tarde, à noite, a palavra foi para nos dar ânimo. E qual foi a palavra? Para que nós chegássemos mais a Deus. Foi ministrado nos nossos corações aqui sobre jejum. Os irmãos lembram, né? E o pastor falou várias formas de jejum e várias maneiras de se jejuar. Mas o ponto-chave não é o jejum. O ponto-chave é a oração no jejum. Eu creio que os irmãos ouviram a palavra e estão pondo em prática, né? Nós estamos corrigindo alguns pontos nossos, né? O mais importante de tudo no jejum é nós aproximarmos do Senhor. E essa foi a palavra que foi entregue para nós aqui no domingo. E eu creio que os irmãos estão atentos a essa palavra e procurando um meio, né? Para que nós cheguemos mais ao Senhor. E esse versículo aqui de 1 João, né? Que o Senhor nos amou, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha para você ver, que os irmãos possam entender isso e procurar mesmo agradar ao Senhor. O pastor foi muito feliz numa colocação, numa explanação, né? Que ele mostrou um exemplo, né? Os irmãos devem lembrar quando ele falou assim que a gente convida o pastor para ir em casa, né? Ô pastor, precisava que o senhor fosse em casa, conversar comigo, minha família, tem umas coisas para a gente conversar, orar com a gente. O pastor fala, não, vou sim. Claro, vou estar lá, conta comigo. E passou-se o culto, no outro dia, alguns dias, né? E de repente, chama em casa e eu vou atender lá e quem que está lá? O pastor, né? E a gente fica feliz, né, quando o pastor nos visita, né? Pastor, a igreja gosta, viu? Nós sentimos felizes, né? Assim, honrados, né? Visita do pastor. Que bênção, pastor, entra aqui na minha casa, o pastor entra, ou o pastor senta aqui e tal, chama a esposa, meu bem, vem cá para você ver quem está em casa hoje. O pastor falou que vinha e veio mesmo. Olha que bênção, pastor, que bom o senhor está aqui. E o pastor começa a conversar com a gente, né? Você lembra desse exemplo que ele deu? E ele começa a perguntar, e aí, Wilson, como é que você está? Graças a Deus, pastor, estou bem.
E a saúde? Graças a Deus, ótimo, bom. E os filhos? Também bem. E você, Lucimar, como é que está, né? Minha esposa, né? E ela, não, graças a Deus, pastor, eu também, sim. Que bom, graças a Deus, né? O Senhor está provendo, dispensa está farta, tá? Graças a Deus, o Senhor tem suprido, tem abençoado, tem dado saúde, que maravilha e tal. Que bom, né? Então vamos orar. E o pastor faz aquela oração, né? Pede para Deus abençoar o meu lar, minha casa, minha vida, os meus filhos, tudo. E de repente o pastor termina a oração e já despede de mim e da esposa. E a minha esposa fica meio aqui parada, né? Anestesiada. O pastor já vai. E eu despeço e o pastor, e acompanho ele até o portão, o pastor vai embora. O que os irmãos acham que acontece comigo e minha esposa depois? Nós vamos comentar, não vamos? Pastor, e nós não vamos comentar coisa boa, viu? Puxa vida, mas a hora que a gente ia contar para o pastor, a gente ia falar algo mais, a gente precisava de conversar com ele, ele foi embora de repente, deixou a gente aqui. Tudo bem que ele perguntou como é que a gente está, como é que os filhos, a casa, né? E nós falamos, está tudo bem, e ele orou, que bênção, mas a gente queria mais. Meu amado, foi um exemplo formidável, viu? E a gente faz assim com o nosso Deus, com o nosso Pai. Eu não sei você, mas eu faço, viu? E a gente precisa corrigir isso. Nós chegamos muitas das vezes diante de Deus e despachamos um punhado de palavras, de pedidos, que até nós atropelamos as nossas falas. Nós não sabemos nem bem o que pedimos. Pedimos tanta coisa. E às vezes é 1, 2, 3 minutos, 5, com muito 10, alguns um pouco mais, né? E já nos levantamos dali e vamos para os nossos afazeres. Aí onde o pastor deu aquele exemplo, né? E Deus fica ali parado, pensando, puxa vida, ele falou tanto e não deu nem para me assimilar direito, né? Talvez Deus até poderia dizer assim, no linguajar nosso, de entendimento nosso, né? E agora que eu ia falar com ele, que eu ia conversar com ele, ele já levantou-se e já saiu. Meu amado. Muitas das vezes é a atitude que eu e você temos tomado diante de Deus. Que nós venhamos a corrigir isto, viu? Que nós venhamos a ter ansiedade de relacionarmos com Deus, de falarmos com Ele, de trocarmos uma ideia, de falarmos, de ouvir Deus falar conosco. A palavra de Deus ela é cheia de exemplos de homens que falavam com Deus, que obedeciam a Ele, que ouviam a voz dEle, que chegavam a Ele. O próprio Jesus mesmo é um exemplo disto. Os irmãos lembram? Jesus foi lá para o monte, junto com os discípulos, deixou os discípulos lá, se afastou um pouco mais e foi falar mais em particular com o Pai. Olha para vocês, Jesus fazendo isso. E lá ele ficou 1 hora, né? E quando ele volta, os discípulos estão lá, dormindo, cochilando, deixando aquilo de lado, aquele momento tão precioso. Então nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Mas nós temos exemplos também de homens que acreditaram que o Senhor realmente era seu pai, era seu cuidador, precisava se relacionar com Ele, que Ele dava, que Ele fazia, que Ele ajudava, que Ele dependia de Deus. Nós temos um grande exemplo lá em Gênesis 22, né? Fala de Abraão, né? Já velho, Abraão teve o seu filho, né? Com a sua esposa também já na idade avançada. Então foi um milagre, uma bênção do Senhor. E aquele filho que ele amava, Deus vem e pede para ele. Que coisa, né, meu amado? Olha para você ver. Sabe que Deus não podia pedir outra coisa? Para você pensar. Pensa o que você mais gosta, o que Deus te deu. Aí Deus vai pedir para você, não, me dá isso para mim. Quem sabe Deus está pedindo um celular seu, hein? Me dá o seu celular aqui. Está te tomando muito tempo. As redes sociais estão te envolvendo muito. E Abraão fez o quê? Abraão não se hesitou em entregar para Deus o que ele pediu. Olha para você ver, vamos só rapidinho. Não é o texto que nós vamos ler, mas lá em Gênesis 22, vem dizendo que aconteceu que depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, eis-me aqui. Aí Deus disse a ele, olha, no versículo 22:2, e disse,
Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Está vendo? Deus disse a ele, olha, agora pega o teu filho a quem tu amas. Deus sabia que o amor de Abraão pelo filho dele era grande. E Deus lembrou ele ainda, é aquele que você ama, o que você gosta. Vá com ele. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu-se a lenha no local, se levantou e foi para o lugar que Deus dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar. Foi uma caminhada de 3 dias, meu amado. E ele já preparado, Abraão sabia que Deus estava querendo, era seu filho. Ele preparou tudo para o holocausto e levou. Agora você imagina o que Abraão deve ter passado na cabeça dele nesses 3 dias, hein? Será que ele ficou em dúvida? Será que ele ficou receoso? Falar que Deus ia ressuscitar, não, porque ele ia queimar o filho, né? Então, Deus tinha que refazer das cinzas, né? E até aquela época também não tinha acontecido uma ressurreição, né? Então, Abraão também não entendia muito bem dessas coisas, mas ele estava disposto a entregar para o Senhor. Quem sabe no coração dele passou, Deus me deu, Deus é capaz de voltar à vida embora das cinzas. Era a fé que ele tinha, era relacionamento. Aí vem dizendo que, disse, e no versículo 5, né? Disse Abraão aos seus moços, quando ele chegou lá, né? Fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Você viu que agora ele já não chama o filho mais de filho, ele já chama o filho de moço, porque ele já está consciente que ele vai entregar aquilo ao Senhor, já não é dele mais, não é o filho dele mais. Mas nesse mesmo versículo, ele ainda vem dizendo aqui, olha, e havendo adorado, tornaremos a vós. Está vendo, meu amado? Tornaremos a vós. Que coisa, né? Que relacionamento. Que hominho que era Abraão, né? Que nós possamos pelo menos chegar próximo a ele, né? Saber que embora o Senhor peça uma coisa que a gente gosta, nós se dispomos a entregá-lo, e a gente sabe que é impossível voltar para nós, mas o Senhor vai voltar aquilo para nós. Aí o filho vem perguntando para ele, né? Pai, estamos tudo aqui, né? Agora, cadê o animal, né? E Abraão diz ao filho, né? Deus proverá para si. Esse para si, dizendo assim, ó, para si, meu filho, o cordeiro. E Deus proveu. Meus amados, que esse exemplo de relacionamento que Abraão teve com Deus e de tantos outros aqui na palavra de Deus venha ser para nós. Amém? Então, que esse despertamento que nós tivemos, a palavra de ânimo, de coragem, que foi ministrada aos nossos corações nesse domingo agora que se passou, e que essa semana nós assumimos um compromisso de nos estarmos mais comprometidos em chegarmos a Deus. A palavra de Deus diz que é para nós chegarmos a Ele, que Ele chegará a nós. É nós, depende de mim e de você. Nós não podemos estar aí somente no superficial, não. E muitas das vezes até nós precisamos de algo, quem sabe de um milagre da parte de Deus, mas nós ainda tratamos Deus com indiferença, como distante, parece que não cremos, não confiamos nele, não sabemos que Ele é poderoso para fazer, para resolver. Eu gostaria agora de convidar você para se colocar em pé, para nós fazermos a leitura. Lá em livro de 1 Crônicas, irmãos, já chegaram aí? 1 Crônicas, capítulo 4. Eu vou pedir para os irmãos que em casa depois você leia o capítulo 4, do versículo 1 até o 43, tá? Nós não vamos ler ele todo aqui agora não, embora é muito bonito, tem muita gente boa aqui, mas eu vou deixar para você ler esse texto maravilhoso. Nós só vamos nos ater aqui no versículo 9 e 10. Capítulo 4, ele vem contando aqui, né? Uma história de tanta gente, né? Falando tantas pessoas que depois vieram
havia a genealogia, né, de Jesus. Versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e meus termos, ou meu território, amplificardes, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Senhor, lemos a tua palavra, fala nos nossos corações. Senhor, ministra, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos entender, Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar na nossa mente, nos nossos corações, e nós compreendemos e sentimos, Pai, a necessidade de chegarmos mais ao Senhor, de saber que o Senhor é o nosso Deus, de nos colocarmos, Pai, diante dessa ferramenta poderosa que o Senhor deu a nós, que é a oração. Teu povo, Pai, precisa buscar ao Senhor ainda mais. Fale com a tua igreja, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus amados. Podem se sentarem. Os irmãos viram que não vamos fugir do tema da semana, né? Oração. Está vendo? E eu gostaria de dizer a você que nós vamos falar de presentes da oração. Presentes da oração. Nós lemos aqui esse capítulo 4, versículo 9 e 10, né? Que fala-se de Jabes. O texto diz que Jabes era mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou por nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Olha para você ver. A Bíblia fala, e as irmãs que são mães sabem que o parto é dolorido, né? Mas eu creio que Jabes teve algumas complicações a mais, senão a Bíblia não enfatizava tanto assim. E nessa época de Jabes, as pessoas quando nasciam tinham um nome que se relacionavam com elas ou davam uma direção para a vida delas. E você viu o que significa Jabes? Significa tristeza, significa dor, sofrimento. Esse era o que significava Jabes. E a palavra também diz que Jabes foi um homem respeitado na sua família, honrado. Que sua mãe lhe deu o nome, que diz porque ela falou, né, com muitas dores. Foi onde eu tive, onde te dei a luz. Mas Jabes orou a Deus. Depois que ele cresceu, entendeu. Jabes entendia o porquê ele tinha aquele nome, o significado do nome dele. Mas Jabes superou aquilo. Engraçado que no começo do culto nós estávamos conversando aqui, nosso amado irmão Severino, né, estava falando que ele não gostava do nome dele até um determinado tempo. E depois Deus falou com ele passou a gostar, né? Então, não é Severa, né? É Severino. Homem de louvor, de bênção, né? Que nos alegra, né? Quem sabe você também tem um nome que não goste dele, mas apresenta ao Senhor, viu? E passa a gostar, viu? Jabes significava homem de dores, de sofrimento, mas ele era uma pessoa que se relacionava com Deus, orava ao Senhor, e com um certo fervor que ele foi conhecido naquele lugar. A Bíblia não fala muito sobre Jabes. A gente não vê, né, a não ser nesse texto aqui, falasse desse homem, e até dá uma curiosidade de nós, né? Mas quem realmente era Jabes, né? Quem que era realmente esse homem que a Bíblia fala tão pouco dele aqui? Parece que somente em 2 versículos, né? Aí vem dizendo no versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares. Meu amado, chama a sua atenção aqui para algo. Nós conhecemos o rei Salomão quando ele fez um pedido para Deus. Os irmãos lembram que ele pediu para Deus? Sabedoria, não é verdade? Jabes já não pediu para Deus sabedoria. Daum já foi mais explícito. Ele foi mais determinado. Ele sabia o que realmente ele queria. Então ele falou assim: bom, eu quero o que ele quer de Deus. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus territórios aumentares, e a tua mão
Olha para você ver, for comigo e fizeres do mal que me aflige, mudar a minha situação. E termina-se o versículo já dizendo, né? Encerrando a oração de Jabes, né? E Deus lhe concedeu o que tinha feito, o que tinha pedido. Meus amados, hein? Quantas vezes nós gastamos tempos, dias, imploramos, descabelamos, falamos com A, com B, as nossas necessidades, os nossos problemas. Muitas das vezes conversamos com pessoas que não vão nos trazer a solução, que ao invés de ajudar, até atrapalha. A gente coloca nessa posição. A gente passa por determinadas situações, por algumas adversidades, que ao invés de nós irmos direto, buscarmos em Deus, nós fazemos o quê? Começamos a falar com A e B e pessoa despreparada. E algumas ou muitas das vezes, né, até recebemos uma palavra de desânimo. Mas Jabes não, apresentou ao Senhor. Então, meu amado, aqui Jabes vem confirmando que Deus ouve as nossas orações. E muito mais de ouvir, Deus tem prazer de atendê-las. Deus tem prazer de nos presentear com aquilo que pedimos a Ele. Que coisa, né? Jabes, ele era um descendente real. Nós vemos aqui o capítulo 4 todo, essa genealogia, né? Um descendente real lá de Judá. Está vendo? A vida de Jabes aparece, né? Lá no patriarca que veio o rei Davi, onde veio o Senhor Jesus, né? E nem por isso, né, ele teve um nome condizente com a sua genealogia, né? Onde se vincava tristeza, dores, né? Porque muito sofrimento teve. Eu não sei, alguns falam que Jabes não conheceu o pai, né? Alguns historiadores comentam algumas coisas, o sofrimento dele foi grande, que ele teve uma certa deficiência. Quando a gente pesquisa alguma coisinha, a gente vê alguma coisa, mas não importa, né? O importante de tudo, que embora todos os problemas que ele passava, a começar pelo nome dele, que era para trazer bênção, era para trazer maldição, desgraça para a vida dele, ele ignorou tudo e confiou no Senhor e se relacionou com Deus. E pediu e Deus atendeu e deu. O que você está precisando? O que você tem pedido a Deus? Você também tem feito, como eu falei no começo, aquelas orações rápidas de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, que você fala, e levanta e vai embora e deixa Deus parado sem poder falar com você? Não é para isso, meu amado, que nós somos chamados. Nós somos instruídos para algo muito mais forte, para nos relacionarmos mesmo com o Criador. Sabe por quê? Nós vamos morar no céu com Ele. Tem promessa grande, promessa para nós participarmos da ceia do Senhor. Então, meu amado, você tem que se esforçar, se dedicar mais. O mundo é um mundo que está indo de mal a pior. Os valores estão sendo invertidos. As situações estão a cada dia mais complicadas para o povo de Deus, para aquele, né, que quer as coisas certas e corretas, ou aquele que tem a direção do Senhor. É só o Senhor mesmo. Meus amados, mas nós não vamos mudar não, viu? Não espera que presidente A, B ou C mude as coisas, não. Tal político vai resolver. Não resolve, meu amado. A palavra diz que são finais dos tempos. As coisas estão indo más. Precisamos de nós chegarmos a Deus, para que Ele chegue a nós e nós mudamos essa situação. Pelo menos a nossa, ou da nossa família, da nossa casa, do nosso convívio. Aí que é a importância de nós sermos missionários do Senhor, ganhar almas para o Senhor Jesus. E ganhar almas não é com uma boa eloquência, com um bom falar, um conhecimento profundo, com palavras bonitas, não. É com o nosso comportamento, a nossa seriedade, a nossa intimidade com Deus, que vai contagiar as pessoas. Você tem contagiado as pessoas que estão próximas de você? Nós estamos num culto de estudo da palavra na quarta-feira. Momento de você refletir um pouco sobre a sua vida espiritual.
Desde quando você conheceu o Senhor, como você tem se portado com Deus e como você tem se portado com as pessoas ao seu redor. Não precisa ser muito distante, na nossa casa, com os nossos familiares. Nós somos daquele que tem muita coisa que precisa mudar ainda, ou nós entregamos para o Senhor e as pessoas estão vendo mudança em nós. Meu amado, que você possa pensar um pouquinho mais. Compreendendo o valor da oração. A oração é o meio pelo qual nós comunicamos com Deus. É o único caminho, eu já falei isso aqui. Quando, até antes de Jesus, os irmãos lembram como que o homem apresentava os seus problemas a Deus? Nós tínhamos que ter o sacerdote, não era assim? Tinha o santo lugar e o santíssimo lugar, onde não tinham acesso as pessoas. Tinha ali um véu que separava aquela repartição, e com a morte de Jesus na cruz do Calvário, diz a palavra que aquele véu foi rasgado, foi partido. E não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Mostrando que agora nós temos o contato direto com Deus, porque Ele nos proporcionou esse contato. Olha para você ver, meu amado. E você tem usado desse poder da oração? Você tem usado disso? Se temos o Senhor como nosso mestre, se nós pedimos sempre a sua direção, perdão e graça, é por isso que a oração é tão importante para os seus filhos. Por isso que relacionar com Deus é importante. Por isso que a palavra está vindo para nós desde domingo, que nós precisamos nos dedicarmos mais, nos esforçarmos mais, de buscarmos ao Senhor. E não é para as pessoas verem que nós venhamos aqui nos cultos, em todos os dias de culto, nos momentos de oração. Não, é no nosso particular, é na nossa vida íntima, é lá na minha casa, é eu e Deus. É isso que nós precisamos exercitar na nossa vida. Porque no momento que nós precisarmos de algo, o Senhor vai estar pronto a nos ajudar, a nos atender, a resolver o nosso pedido. Jabes pediu a Deus. Tinha tudo para dar errado a ele, mas as coisas vieram dar certo. E Jabes foi tão determinado na sua oração, que ele vem dizendo a Deus, né? Me abençoe muitíssimamente. Quem não quer ser abençoado muitíssimamente, né? Olha, meus territórios precisam ser ampliados. A gente pensa para Deus nos abençoar muitíssimamente, Ele nos dá um bom emprego, uma boa casa, muito dinheiro. Jabes tinha tudo isso, mas Jabes queria mais. Olha, aumenta minhas terras, me dá mais riqueza. Foi isso que Jabes falou-se com Deus. Está vendo? Aí Jabes vem dizendo, olha, a tua mão tem que estar comigo. Meu amado, você tem almejado a mão de Deus do seu lado? Lá em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 59, né? Ele diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida para nos abençoar. Você crê? Olha para você ver. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Está vendo, meu irmão? 59, 1. Nós temos que despertar, meu irmão, para nós estarmos prontos para falar com Deus. O profeta está dizendo aqui, ó, a mão do Senhor não está encolhida, não. Ela está pronto para poder salvar, para ouvi-lo. E para você chegar diante dele, com toda a disposição, com toda a vontade, com toda a certeza de que ele vai te abençoar. Jabes clamou ao Deus de Israel, ao Senhor maravilhoso, com tanta convicção que Jabes pediu bênção de Deus para a sua vida. Jabes reconhecia que Deus era uma fonte de bênção. Você reconhece isso também? Eu falei que às vezes nós passamos por dificuldades, por necessidades, e na maioria das vezes
Nós, ao invés de confiarmos no Senhor, entregarmos a Ele, nós saímos aí falando com A, B e C e muitas das vezes ouvindo até palavras contrárias diante da nossa necessidade. Jabes não. Jabes acreditava que Deus era poderoso para abençoá-lo. Jabes pediu para Deus riqueza, bens. Meu amado, quem sabe você está lutando aí anos, se esforçando, trabalhando, estudando, melhorando a sua vida, ansioso para quem sabe ter um terreninho, ter uma casa, e já passou-se anos e anos e você não ganha. Meu amado, peça a Deus. Peça com disposição. Você acha que Ele não pode te dar? Pode. Você acha que Ele tem prazer só de abençoar A, B ou C e você não? Não, Ele quer abençoar todos. Jabes pediu isso para Deus. Bens materiais, terra, riqueza. Jabes também pediu o quê? A presença de Deus com ele. Não era para Deus deixá-lo, não. E nem ele queria estar distante de Deus, ele queria estar junto de Deus. Desejar a presença de Deus ativa consigo. Jabes acreditava no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, no Deus bondoso, como nós falamos, no Deus misericordioso, aquele que nos amou primeiro, antes de nós o amarmos e o conhecer. Que você possa ter em sua mente despertado para que quanto é importante para mim e para você chegar-se a Deus. E agora vem ele pedindo lá, olha, proteção contra o mal. Jabes sabia que o nome dele era de sofrimento, era de tristeza. Ele sabia que o mal poderia afligi-lo, mas ele não aceitou isso. E ele buscou em Deus, para que Deus o livrasse do mal. Abra a tua palavra lá em Lucas, capítulo 9 de Lucas, versículo 6. Lucas capítulo 9, e versículo 6. A missão dos 12, né? O capítulo 9 começa dizendo que, vem falando de Jesus, né, que convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E no versículo 6 ele vem dizendo, né? E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Está vendo, meu irmão? Então Jabes não estava errado não, viu? Jabes estava vivendo um tempo antes de Jesus, mas ele já sabia que ele podia pedir livramento, cura, bênção para a sua vida material, física, financeira. Ele tinha essa consciência, essa aproximação, essa intimidade e esse entendimento. Pena que nós, né? A Bíblia não relata mais sobre a vida desse homem poderoso, né? Mas só da Bíblia falar que era um dos mais honrados, né? Da sua família. A gente já vê um cara que não era para nada dar certo a ele e as coisas deram. Ele gosta de nos dar presente e responder às nossas orações. Você está pertinho aí, Mateus capítulo 7, capítulo 7, versículo 11, Jesus dizendo, nós estávamos no Velho Testamento, agora nós estamos vindo aqui no Novo Testamento, o tempo que nós estamos vivendo, a nova aliança. Olha para você ver o que diz esse versículo. Jesus dizendo, viu? É Jesus falando, se eu, você, sendo maus, sendo uma natureza pecadora, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus nos dará bênçãos aos que os pedirem. Ô bênção, meu amado. Meu amado, não é coisa misteriosa não, viu? É só pedir e confiar.
E às vezes nós achamos que o negócio está muito distante. Não, está muito perto, muito próximo, meu amado. O que precisa é nos relacionarmos com Deus. É só você pedir e confiar. Está vendo? Jesus diz, olha, se o Wilson, que é mau, quando o filho dele pede coisas, ele não dá uma coisa ruim, ele dá coisas boas, né? Quanto mais eu, quando ele pedir isso, eu não vou fazer com a vontade dele, claro que eu vou atender. Meu irmão, que bênção, né? Eu tinha preparado essa palavra hoje, e agora à tarde estava vendo um jornal lá, e os irmãos devem ter visto aí também, né, uma reportagem que passou, de uma mãe que pôs chumbinho no Danone e deu para os filhos. Um faleceu, o outro está mal. Aí eu pensei assim, para isso, uma coisa estranha nisso aí, né? Se os irmãos ouviram essa matéria no jornal, fique tranquilo, viu? Essa mãe, não quer dizer que ela é ruim, não, viu? Ela está com algum problema de saúde física, onde ela agiu assim. Porque no natural não se age assim, viu? O natural cumpre o que Jesus falou. Nós sendo ainda más, nós sendo ainda ruins, nós sabemos das coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Jesus. Você entendeu o que eu falei? Toma cuidado com o que a gente ouve nas televisões, nos jornais, viu? Que às vezes vem querer nos confrontar, nos bater de frente com a palavra, e nós, mas para aí, a palavra não fala isso? Jesus não falou isso? Como é que agora está acontecendo isso? Não, meu irmão. Isso é um caso pontual. E não foi, ela não agiu por ruindade dela, não, viu? Pode ter certeza. É um distúrbio físico, mental, que ela precisa de tratamento. Por isso que ela agiu assim. Prova que ela arrependeu depois e ela mesma se denunciou. Então Jesus vem dizendo para nós, olha, se vocês são maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Que bênção, meu amado. É só pedir, meu amado. É só pedir, só buscar o que você está precisando. O que você está precisando? Você já teve numa situação difícil na sua vida? Você já passou por momentos difíceis? Hoje eu estava conversando com nosso amado irmão Rubens, né? E ele ainda estava comentando a situação que ele passou, né? Quando ele teve a Covid, né? Olha, meu amado, com certeza a situação dele foi difícil, viu? Mas eu tenho certeza que ele está aqui hoje porque ele chegou diante de Deus de uma maneira diferente. Ele se aproximou diante do Pai com todo destemido, com toda a convicção, com toda a certeza de que agora era Deus mesmo. Não adiantava não. Não adiantava médico A, médico B, remédio. Não adiantava nada não. Agora é Deus mesmo. Você já passou por momentos desses? A gente passa alguns probleminhas, né? E às vezes a gente vai passando, né? Vai indo. Deus curou, Deus resolveu. Mas, meu amado, quando a coisa fica feia mesmo, graças a Deus que temos Jesus na nossa vida, porque nós buscamos nele com toda a convicção e ele é poderoso para nos dar a vitória e para nos abençoar. Da mesma maneira que aconteceu com Jabes, aconteceu com tantos outros, e tem acontecido hoje, como aconteceu com o irmão Rubens, com outros irmãos aqui, que com certeza têm testemunhos tremendos para contar. Passei uma luta difícil, eu não tinha mais esperança para nada, mas Jesus deu esperança. Quantas pessoas passam dores na alma, sofrem amargurado e não tem solução para o seu problema, não sabe onde recorrer, onde buscar. E sabe o que Deus quer? Que eu e você fale para essas pessoas. Existe um caminho, existe uma pessoa capaz de resolver o seu problema. Essa pessoa é Deus. E a pessoa que não conhece a Deus, que não tem intimidade com Ele, né? O que ela pensa, o que ela fala? Não. Deus parece que não me ama, Deus não me quer, Deus está permitindo isso comigo. Deus está deixando eu passar por isso. Não, meu amado. Chegue-se a Deus, Deus está pronto para atender o seu pedido, para te abençoar. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Quer receber bênção? Busque a Deus. Precisamos acreditar nessa palavra, e quem sabe, se você voltar à folha aí, versículo 6, né?
ou na mesma folha, lá no 33, embora o texto vem dizendo aqui que o Senhor cuida de nós no comer, no vestir, né? Versículo 6 do 33, Jesus também diz assim, olha, busca primeiro o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui vem falar sobre roupa, sobre vestimento, sobre comida, sobre cuidado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Relacione-se com Deus, tenha intimidade com Ele, busque a Ele mais, tenha um tempo reservado para Ele. Procure fazer isso, que você vai ver que tudo aquilo que você está achando que você precisa será suprido na sua vida. Jabes estava condenado à destruição, a sofrimento, a viver uma vida amargurada, triste, numa situação financeira de arrebentar, mas não, ele tinha intimidade com Deus, ele buscava a Deus, ele era fervoroso com as coisas de Deus, e ele foi conhecido como um rapaz, um homem, uma pessoa honrada entre os seus familiares e entre a sua comunidade, de tão sério que ele tratava as coisas de Deus, que as pessoas olhavam nele e viam isso. Você quer ser honrado pelas pessoas? Tenha mais intimidade com Deus. Elas vão olhar para você e falar assim, tem uma pessoa diferente ali. Ali tem uma mulher, um homem diferente. Porque elas irão olhar em nós. E no inconsciente delas irão ver Deus na nossa vida. Mas precisa de quê? Que eu me relacione mais com Deus. Que eu me entregue a Ele. Que eu me esforce a Ele. Seja grato a Deus, meu amado, pelas bênçãos de poder falar com Ele. E muito mais do que falar, você receber de Deus a resposta para a sua oração. Seja grato. Como eu vou ser grato a Deus por tantas coisas que Ele tem me feito, né? Olha para você ver. Ele tem prazer em nos ouvir e responder, né? Quando nós pedimos, conforme a sua vontade, tá certo? Temos que aprender a orar também, viu? Chegarmos a Deus e não pedir para Deus fazer a nossa vontade. Eu me lembro um tempo atrás aí, que as pessoas estavam com a mania de ensinar as pessoas chegarem a Deus pedindo bênção e determinando bênção. Senhor, me dá um carro vermelho, azul, isso com aquilo. Não. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, meu amado. Deus não está obrigado a nos dar nada. Nós devemos aprender a orar. Pedir a Ele que Ele nos dê segundo a vontade dEle. Que Ele realize a nossa vontade segundo a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14. O que está escrito lá? Olha para você ver. E esta é a confiança que temos nele. Nós precisamos ter essa confiança, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Talvez você está pedindo coisa a Deus de maneira errada. Precisamos nos ater à palavra. Precisamos nos instruir mais e sabemos como pedir a Deus. Está vendo? E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Graças a Deus. Que bênção, né? Efésios, capítulo 3. A epístola de Paulo aos Efésios é tremenda, né, meu amado? Que livro bonito, né? Essa carta de Efésios, né? Capítulo 3, versículo 14, a partir do versículo 14, alguns versículos, olha para você ver. Vem falando da oração de Paulo, né? Efésios 3, versículo 14, olha. Por causa disto que me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura da profundidade,
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Meus amados, que bênção, hein? Você viu quanta coisa nós temos e como nós, muitas das vezes, nós negligenciamos, muitas das vezes por ignorância, por falta de conhecimento, que nós às vezes deixamos de recebermos bênçãos. A palavra de Deus vem dizendo, né? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, aquele versículo bem pequenininho, no texto áureo, né? Orai sem cessar. Nós pudéssemos traduzir para a nossa versão hoje, né? Agora aqui que nós estamos colocando, relacione-se com Deus, fale com Ele sem cessar, todo momento. Sem cessar. Vamos reconhecer, meus amados, como Jabes fez, que somente Deus tem o poder de nos abençoar. Peça para ter a presença do Senhor ao seu lado todos os dias. Ore e peça que o Senhor o livre do mal. Às vezes nós oramos, mas é tão rápido, né? Senhor, me livra do mal, guarda-me. Né? Muitos fazem assim quando vão viajar, né? Senhor, me guarda a viagem, no caminho onde eu estou indo. Não, meus amados. Nós temos que ter um tempinho gostoso com Deus. Senhor, guarda a minha vida. Guarda o meu deitar, o meu levantar. Minha ida ao trabalho, minha saída de casa, minha saída do culto, vindo aqui. Senhor, continua me usando, Pai, nas tuas mãos. Quem sabe na minha vinda do culto para cá, eu preciso abençoar determinada vida. Usa-me, Senhor, a minha vida. Lá em Mateus capítulo 6, voltar no 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 9, do 9 ao 13, Jesus dizendo também, ensinando nós como orar, né? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ensinando. Salmista, nós já estamos encerrando, viu, meu amado? O tempo é tão pequeno, né? Lá no Salmo 121, também muito conhecido. Olha para você ver. O salmista, como é que ele fala aqui com o Senhor, né? Senhor nosso Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Hoje as pessoas estão gostando de ver a natureza, né? Hoje está aí aqui no Brasil está aí a lua, né? A maior lua grande, não sei como é que chama ela aí, que só em 2037 que ela vai se destacar de novo. Vocês viram essa reportagem? Estão acompanhando? Não sei se tem um horário, em determinado local, mas se você quer ver uma lua cheia, grande, é só olhar para o céu aí hoje, viu? E o salmista está dizendo aqui, então as pessoas estão muito assim, né? Voltadas à natureza. Olha, vou lá no monte, vou subir, vou ver as árvores, vou ver os passarinhos, né? Vou ver isso, ver aquilo. Mas o salmista já fazia isso há muito mais tempo, viu? Ele fazia com muito mais entusiasmo e disposição. O salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Ele olha para contemplar os montes, e na mesma hora, se recorrer em Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu amado, você já parou para olhar os céus e a terra, a natureza? Imaginou o que é o céu e a terra? O que é a criação de Deus? O que é nós nessa criação? Meu amado, é tremendo, viu? Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, não cochilará. Eis que não tosquenejará, né? Não cochila, não vai descuidar, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Confiança do salmista, né? Meu amado, precisamos chegar mais diante do Senhor, viu? Nós precisamos ser abençoados por Deus para nós retribuirmos as bênçãos recebidas.
E como nós vamos retribuir as bênçãos recebidas? Deus lhe concedeu o emprego, meu amado, doe, ajuda, contribui. Tem uma parte sua de ajudar tantas pessoas necessitadas. E isto é você fazendo o quê? É você retribuindo e compartilhando as bênçãos de Deus na sua vida. Deus lhe deu uma família abençoada? Ore com a sua família. Se dedique com aquelas famílias que estão passando problemas. Vai lá e dê o seu exemplo a ela. Fala assim, olha, eu tenho Jesus na minha vida, a minha família é diferente, a sua precisa ser. Você precisa conhecer Jesus, Ele muda a sua vida. Mulher, você está passando por esse problema? Jesus muda a sua vida. Deus está para mudar a sua situação. Ele quer que você tenha uma família abençoada. Eu tenho uma família abençoada. Eu passo por alguns problemas, mas o Senhor tem me dado a vitória. Ele quer dar para você. Retribua, divida isso aí, meu amado. Deus lhe deu saúde. Olha para você ver. Use as suas forças. Tenha disposição. Visite as pessoas. Quanta gente precisando, necessitando. Quantos enfermos, quantos doentes. E você que se relaciona com Deus, que agora está aprendendo que tem que gastar mais tempo com o Senhor, você agora, cheio do Espírito Santo, você pode chegar até o doente e orar por ele e ele ser curado. Porque Jesus já nos deu esse poder. Jesus já nos deu esse poder para nós orarmos por doente, para nós expulsarmos os demônios, para nós libertarmos as pessoas no nome dele. E nós temos feito isso. Olha quanta coisa que nós estamos deixando. Por falta de quê? De relacionarmos com Deus, de nos aproximarmos dele. Deus lhe deu sabedoria, habilidade, inteligência. Use esses dons para a glória de Deus. Retribua para as pessoas. Meu amado, quantas crianças precisando que nós ensinemos. Curso de casais, como nós temos aqui na igreja, pessoa transmitindo experiências. Use essa sabedoria, essa habilidade, esse dom que Deus te deu. Em oração, nós aprendemos que diante de Deus, todos os nossos pedidos, todos os nossos sonhos, todas as nossas aflições, confiando nele, ele está pronto para solucionar a nossa necessidade. Enfim, vamos nos relacionar com Deus ainda mais. Que você possa, ao terminar esse culto, ir embora para a sua casa e meditar nessa palavra. Eu preciso mesmo. Domingo já tive uma palavra de despertamento. E hoje Deus vem te dizer para você, muito mais do que um despertamento. Pratique. Usufrua. Não tenha uma vida espiritual parada, aí deixada de lado, perdendo muitas bênçãos, deixando de usufruir coisas boas para a sua vida, não, meu amado. Dedique, esforce. Deus deixou para nós. Ele quer que nós cheguemos a Ele. Gaste tempo com Deus. Que o seu marido não precisa saber, que sua esposa não precisa, que o seu filho não precisa, que o seu vizinho não precisa, que o pastor não precisa, que eu não preciso, que nós, ninguém precisa saber a minha intimidade com Deus, mas que Deus saiba que eu posso ter uma intimidade com Ele ainda mais do que eu tenho hoje. E do momento que nós aproximarmos assim, a sua vida será mudada, viu? De uma maneira tremenda. Pastor? Glória a Deus, aleluia. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Nós que ouvimos essa palavra, se você quiser que a igreja ore por você, quiser dar um pulinho à frente, orar, você que está consagrando a sua vida aí essa semana, buscando mais a Deus. Nós falamos domingo, nós queremos estar orando por você nessa quarta-feira, no caso hoje aqui. Então nós estamos convidando você a vir à frente, vamos estar orando. Senhor, o irmão está colocando diante de Ti, Senhor, essa questão, essa pedreira, essa barreira. O irmão tem orado, a irmã está buscando. Nós estamos aqui juntos, nós falamos que íamos estar juntos orando. Então eu chamo você, né, chamo os pastores aí também, para estar ajudando nós aqui a orar pelos amados. Você que colocou aí essa semana em jejum, oração, você não colocou ainda, mas vai colocar. Vem à frente, nós estamos essa semana colocando diante do Senhor, com força, com vontade. Tirando tempo. Se você não tirou ainda, está tirando um tempo que você venha tirar esse tempo.
consagrar aí em jejum, em oração ao Senhor. Nós estamos buscando, queremos uma resposta, queremos que caiam as correntes, as cadeias de enfermidade, de falta de emprego, de qualquer coisa aí que esteja perturbando, que não seja de Deus. Nós queremos orar, repreender. Então você que ouviu essa palavra aí, está buscando ao Senhor, quer ver transformação na sua casa, transformação melhor ainda na tua vida, na tua empresa, no teu trabalho, na escola, no meio dos filhos, venha à frente. Nós estamos orando, irmão. Essa semana é uma semana dedicada mesmo à oração. E se você não está ainda nesse caminho, entra por esse caminho. Tiramos essa semana, semana que vem, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Nós queremos ver coisas acontecendo por aí. Feche os teus olhos aí agora, em nome de Jesus. Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós colocamos esses irmãos diante de Ti, Senhor, nossas vidas, a ouvir a Tua palavra, como Jabes, que mesmo tendo um nome ali que mostrava que ele era uma pessoa que de muita dor, muita aflição, ao ter entendimento, ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor para reverter o quadro da vida dele. E o Senhor fez isso, aleluia. E o Senhor mudou a situação de Jabes e se tornou o mais ilustre na família, glória a Deus. Coloca as tuas mãos nesse irmão, Senhor, nessa irmã, nessa noite, nessa casa, nessa família, nessa vida. Caia por terra toda a obra do inimigo, toda força contrária, em nome de Jesus. Caia por terra, sai do caminho do irmão, sai do caminho da irmã, da casa do irmão, da família, do trabalho, da empresa. Sai todo mal em nome de Jesus, desse parente. Essa maldição, Jesus já levou na cruz do Calvário. Isso, meu irmão, vai orando aí, a igreja ora também, repreendendo todo mal. Vamos crer, vamos acreditar, vamos crer. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, irmão, eu creio na sua vitória, irmão. Não desista não, irmã. Não desista não, irmã. Não desista não, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Creio no poder. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, mais uma grande obra. Das mãos que se Mais uma grande obra, levantam. Senhor, em cada coração. Eu creio no cada poder vida. da oração. Desperta o teu povo, Senhor, para a oração. Meus problemas pra Desperta, Deus. Para a oração. E entregar Pra buscar meus o Senhor. problemas pra Deus. Glória a Deus, aleluia. Abençoar minha Aleluia. família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Eu creio quando o anjo oferecer, as trombetas vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Aleluia. E entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus.
abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio, irmão, eu creio, irmão. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus, eu creio no poder da oração, irmã. Não desista, irmã, não desista, irmão, não desista, família, não desista, povo de Deus, não desista. Não venhamos a desistir, perseveremos em oração, aleluia. Perseveremos, irmãos. A resposta vem, a vitória vem. Ótima noite para a igreja. O Senhor te guarde, proteja, te abençoe. Assim como atendeu a oração de Jabes, atenda as nossas orações. Coisa linda, né? Jabes orou ao Senhor, clamou ao Senhor. E o versículo fala, versículo 10, e o Senhor concedeu o pedido dele. Aleluia. Se tornou o homem mais ilustre na casa. Que o Senhor abençoe cada família aqui, nossas vidas, tua vida, meu irmão, minha irmã. Não desista, não desista. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Como Jabes orou, eu também vou orar. Como o Senhor o abençoou, também pode me abençoar. Abençoa-me, abençoa-me, abençoa-me.